Nesse vídeo eu vou te mostrar que teologia reformada é muito mais do que predestinação, soberania de Deus ou até mesmo os 5 solas da reforma protestante. Eu farei uma abordagem diferente, buscando conceituar o que é teologia reformada. Muita gente ainda tem dúvidas acerca desse assunto e acaba se deparando com espantalhos ou concepções rasas e superficiais que geram mais confusão do que entendimento. Eu sou o pastor Pedro Henrique Souza e neste vídeo vamos buscar compreender o que realmente é teologia reformada de forma clara e bem fundamentada. Nos últimos anos, muitos cristãos tiveram contato com a chamada teologia reformada, em grande parte devido à sua propagação na internet, sites, blogs, páginas e canais que falam da teologia reformada. Eu mesmo tive contato com a teologia reformada através da internet. Só que sempre que um movimento, ideia ou teoria ganha popularidade, também aparecem as caricaturas, as falsas concepções. E não é diferente com a teologia reformada. Muitas pessoas acham que teologia reformada se resume apenas à predestinação ou à eleição. Não é raro você encontrar quem se autodenomine reformado apenas por crer que Deus predestina e elege para a salvação. Mas eu gostaria de afirmar que essa questão é apenas a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. Esses temas compõem parte daquilo que, de fato, constitui a teologia reformada. Por isso eu gostaria de, ainda que de forma introdutória e panorâmica, esclarecer o que é teologia reformada e o que significa ser, de fato, um cristão reformado. Para isso, nós vamos abordar 3 partes aqui nesse vídeo. Primeiro, nós vamos considerar a origem histórica da teologia reformada. Quais são as causas, quais são as raízes da teologia reformada. Em segundo lugar, nós vamos falar aqui sobre as principais doutrinas, ou seja, aquilo que nós chamamos de confessionalidade. Qual é a confessionalidade da teologia reformada? E por último, e não menos importante, nós vamos tratar aí das implicações práticas, ou seja, as aplicações, como que a teologia reformada ela molda a minha vida. Esse terceiro aspecto é fundamental para o entendimento integral da teologia reformada. Eu sugiro, inclusive, que você veja o vídeo até o final e acompanhe a construção do meu raciocínio para um entendimento mais apropriado acerca do que é teologia reformada. Espero que, ao final dessa aula introdutória, você possa ter uma visão mais ampla e profunda sobre o que realmente significa teologia reformada. Pegue aí, então, papel e caneta para anotar algumas informações importantes nesse vídeo. Em primeiro lugar, então, nós temos a origem histórica. Para entendermos o que é teologia reformada, precisamos voltar os nossos olhos para um dos movimentos mais importantes da história da Igreja, que é a Reforma Protestante. Embora tenha gerado impactos profundos na cultura, na academia, na sociedade, na política e em tantas outras áreas, a reforma foi, acima de tudo, um movimento religioso, um movimento teológico. Seu objetivo central era reformar a teologia e as práticas da Igreja Católica Romana no século XVI, trazendo-a de volta às Sagradas Escrituras. Ou seja, a Igreja Romana havia se distanciado dos trilhos bíblicos e os reformados, então, os reformadores, buscaram propor um retorno às Escrituras Sagradas. Antes desse movimento, vale lembrar que alguns homens corajosos prepararam o terreno, pavimentaram o caminho da reforma, por assim dizer. Entre eles, nós temos homens como Pedro Valdo, que é o líder dos valdenses. Nós temos John Wycliffe, conhecido como a estrela da manhã da reforma, John Huss, e muitos outros homens, certamente mais anônimos, que contribuíram, que prepararam o caminho para a reforma protestante. Esses pré-reformadores levantaram as suas vozes contra o abuso
da Igreja Católica Romana e defenderam, sobretudo, a supremacia das Escrituras. Porém, o marco histórico que deu início à reforma ocorreu em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Lutero e os demais reformadores não tinham a intenção de criar uma nova religião, de criar uma nova seita, criar uma nova denominação. O objetivo era claro: purificar a teologia, a liturgia e a prática da igreja, chamando-a de volta às suas origens bíblicas. Do movimento reformista surgiram algumas ramificações importantes. O teólogo Alistair McGrath, em seu livro Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, explica que a reforma do século XVI pode ser dividida em 4 movimentos principais. Primeiro, a reforma luterana, também conhecida como luteranismo. Em segundo lugar, a reforma calvinista, conhecida também como calvinismo. Reforma radical, conhecida como anabatismo. E, por último, a reforma católica, conhecida como contra-reforma. Eu quero chamar a sua atenção para a reforma calvinista, porque é dela que surge o que chamamos de teologia reformada. Inclusive, eu vou deixar o link do livro do Alistair McGrath na descrição do vídeo, assim como deixarei também o link de outros livros que me ajudaram a preparar esse conteúdo. Se você adquirir os livros pelo link aqui na descrição, você abençoa o canal e me ajuda a continuar produzindo conteúdos dessa natureza. Agora vamos explorar cada uma dessas ramificações, começando pela reforma luterana. O que foi a reforma luterana? Bom, a reforma luterana foi liderada por Martinho Lutero, está geralmente associada aos territórios alemães. Um dos temas centrais defendidos por Martinho Lutero era a justificação pela fé, também conhecida pelo lema Sola Fide, que contrariava diretamente a prática da venda de indulgências promovida pela Igreja Católica Romana. A princípio, as indulgências eram apresentadas como uma expressão de gratidão do pecador para com Deus. A ideia era que, após receber o perdão, o fiel entregava uma oferta voluntária para a igreja. Contudo, como nós sabemos, essa prática rapidamente se transformou em uma espécie de comércio do perdão. Em outras palavras, o pecador pagava para ser perdoado por Deus. E aí, essa distorção teológica foi uma das principais razões que levaram Martinho Lutero a desafiar publicamente a igreja, dando início ao movimento que ficou conhecido como Reforma Luterana. Embora a data de 31 de outubro de 1517, com a publicação das 95 teses, seja amplamente aceita como o marco inicial da Reforma Protestante, o teólogo Alistair McGrath, nós sabemos que o Alistair McGrath não é talvez uma grande referência em termos de ortodoxia, mas ele traz algumas contribuições históricas importantes. O McGrath aponta que a Reforma Luterana só se estabelece de fato em 1522, com a consolidação das ideias de Lutero e a aceitação das suas reformas em várias regiões alemãs. Então essa é aquela que nós chamamos de Reforma Luterana. Em segundo lugar, nós temos a chamada Reforma Calvinista. E agora eu quero que você preste bastante atenção na Reforma Calvinista, porque é dela que procede a teologia reformada como nós a conhecemos hoje. Esse movimento, também conhecido como Movimento Reformado, teve sua origem na Suíça, foi iniciado inicialmente por Ulrich Zwinglio, foi liderado por Ulrich Zwinglio, por Heinrich Bullinger. Mais tarde, João Calvino se tornaria a principal referência dessa tradição reformada, e a ênfase central da reforma calvinista estava em 2 pilares principais. Primeiro, a reforma ética, uma reforma voltada para a transformação do caráter cristão e para uma vida de santidade, zelo, devoção a Deus. Em segundo lugar, uma segunda ênfase da reforma calvinista foi a reforma do culto,
com o foco em um culto cristocêntrico. Um culto fiel às Escrituras, rejeitando práticas que não tivessem real fundamentação bíblica. Diferente de algumas abordagens reformistas, o movimento reformado era mais voltado para a estruturação da igreja como um todo, buscando uma teologia sólida, uma liturgia bíblica e um impacto visível na sociedade, uma transformação que respingasse na sociedade. Esse movimento se desenvolveu especialmente entre os anos de 1520 e 1560, nas principais cidades suíças como Zurique, Berna e especialmente Genebra. É em Genebra que a reforma calvinista ela se solidifica sob a liderança de João Calvino. Essa cidade se transforma em um modelo em termos de reforma, não apenas reforma teológica, mas também reforma social e cultural. A cidade de Genebra se tornou uma espécie de refúgio também para outros reformadores. E ela então assume um papel protagonista no que diz respeito à propagação e consolidação das ideias reformadas. Historicamente, a ramificação da reforma protestante, que ficou conhecida como Igreja Reformada ou Teologia Reformada, procede diretamente desse movimento iniciado na Suíça e que posteriormente se espalhou por toda a Europa e outras regiões. Em terceiro lugar, nós temos aí a reforma anabatista, também chamada de reforma radical. O movimento anabatista surgiu por volta de 1520, também na Suíça, na região de Zurique. O termo anabatista significa literalmente rebatizador, e isso está diretamente ligado a uma das suas principais propostas que nós veremos a partir de agora. Um dos principais nomes desse movimento é Conrad Grebel. Esse grupo também inclui nomes como Felix Manz, Menon Simons, que são mais proeminentes, cada um com ênfases específicas, mas todos seguindo os fundamentos de uma reforma mais radical. Então, os anabatistas acreditavam que Lutero e Calvino não tinham ido longe demais, não fizeram uma reforma suficiente. Ou seja, eles não fizeram um trabalho completo. Por isso, consideravam-se uma reforma da reforma, uma reforma radical, divergindo consideravelmente dos luteranos e dos calvinistas. Quais são, então, os principais pontos defendidos pelos anabatistas? Primeiro, rejeição do batismo infantil. Os anabatistas entendiam que o batismo só deveria ser aplicado àqueles que professassem publicamente a fé em Cristo. Consequentemente, eles negavam o batismo de infantes, tendo em vista que os infantes não podem professar publicamente a sua fé, e por isso que eles defendiam o rebatismo daqueles que haviam sido batizados enquanto criança. Em segundo lugar, uma segunda prática defendida pelos anabatistas é a rejeição entre igreja e Estado. Enquanto os reformadores luteranos e calvinistas em geral ainda aceitavam algum tipo de relação entre a igreja e o Estado, o poder estatal, os anabatistas se colocavam contra qualquer tipo de aliança dessa natureza, chegando inclusive a rejeitar o serviço militar e a participação em guerras. Um terceiro ponto defendido pelos anabatistas é a ênfase no pacifismo. Muitos anabatistas acreditavam que o cristão não deveria usar armas, não deveria praticar conflitos armados, porque eles acreditavam que isso era contra a ética do evangelho. Essa, então, foi uma das teorias defendidas pelos anabatistas. E uma quarta teoria, um quarto princípio defendido pelos anabatistas é a propriedade coletiva de bens. Em algumas comunidades anabatistas, havia a prática de compartilhar bens, algo que remetia a uma espécie de comunismo cristão. É lógico que não era o comunismo nos termos políticos que nós entendemos hoje. A ideia aqui é apenas para termos uma visão, né, como que eles propagavam essa ideia, né, uma ideia de comunismo cristão, ou seja, nós vamos repartir os bens igualmente entre todos nós da comunidade da fé.
E a quarta ramificação da reforma, ou o quarto grupo que surge no contexto da reforma protestante, é o grupo que propôs a reforma católica. A reforma católica também ficou conhecida como Contra-Reforma e foi justamente a resposta da Igreja Católica Romana às ideias introduzidas pela a reforma protestante no século XVI. Diferentemente das ramificações protestantes, a luterana, a calvinista e a anabatista, esse movimento ocorre dentro do próprio catolicismo e tinha como objetivo reafirmar as doutrinas do catolicismo romano que vinham sendo refutadas, por assim dizer, pelos reformadores. O Concílio de Trento é um concílio muito importante para essa ocasião. Ele acontece entre 1545 e 1563 e é um concílio que se torna a coluna central da Contra-Reforma, onde houve ali a formalização de um repúdio aos ensinamentos protestantes, especialmente no tocante ao sola escritura, somente as escrituras, e ao lema sola fide, somente a fé. Eu não irei entrar em muitos detalhes do romanismo, porque mais para frente eu farei alguns vídeos refutando alguns dos seus principais dogmas. Inclusive, se você deseja que eu fale sobre alguma doutrina do romanismo a partir de uma perspectiva bíblica e reformada, pedir que você comente aqui para eu saber qual é de fato o seu interesse. Então, resumindo, historicamente a teologia reformada encontra suas raízes na ramificação calvinista da reforma protestante, aquela que se originou lá na Suíça, sob a liderança de Ulrich Zwinglio, Henrique Bullinger e, sobretudo, João Calvino. A razão disso está no fato de que esses reformadores buscaram corrigir não apenas conceitos pontuais de doutrina e prática eclesiástica, mas também estabelecer uma sólida base bíblica para o culto, para a ética cristã e para a vida comunitária. A teologia reformada, portanto, surge a partir de Genebra e de outros centros suíços, espalhando-se pela Europa em igrejas que adotavam os pilares doutrinários defendidos por Calvino e outros, como, por exemplo, a soberania de Deus, a autoridade absoluta das Escrituras e a necessidade de um culto cristocêntrico. Esses e outros elementos centrais defendidos no movimento reformado são os que, de fato, garantem, por assim dizer, a identidade da teologia reformada até os dias de hoje. Por isso que, em segundo lugar, nós precisamos abordar aqui as principais doutrinas, a confessionalidade da teologia reformada. O historiador oficial atualmente da Igreja Presbiteriana do Brasil, Dr. Alderi Matos de Souza, no seu livro Fundamentos da Teologia Histórica, o link do livro, inclusive, está na descrição do vídeo, ele explica que os teólogos reformados, oriundos da reforma calvinista na Suíça, concentraram os seus esforços em sistematizar e organizar toda a teologia protestante. E o principal método utilizado para isso foi a elaboração de catecismos e de confissões de fé, documentos que organizavam e sistematizavam toda a teologia protestante. Dessa forma, as principais doutrinas da teologia reformada foram desenvolvidas por nomes como Ulrich Zwinglio, Henrique Bullinger, Martin Bucer e John Knox, entre outros, e foram depois consolidadas em documentos confessionais preparados pelas primeiras gerações de reformados. E dentre esses documentos, nós podemos mencionar alguns aqui. Os 67 artigos de Zwinglio foi confeccionado em 1523, a primeira confissão helvética de 1536, a confissão de Genebra de 1536, o catecismo de Genebra de 1542, a confissão galicana, a confissão escocesa, a confissão belga, catecismo de Heidelberg e a segunda confissão helvética de 1566. Então são documentos que resumem toda a teologia reformada. A esses documentos somam-se também os chamados cânones de Dort. São documentos elaborados pelos reformados da Holanda, lá no Sínodo de Dort, que acontece entre 1618 e 1619, em resposta aos seguidores de Armínio, também chamados de remonstrantes.
Além desses documentos, também existem outros documentos importantes, como, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos, o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster, escritos pelos calvinistas ingleses, os puritanos, entre 1643 e 1648. Todos esses materiais estão disponíveis gratuitamente na internet, podem ser facilmente acessados. Inclusive, eu recomendo que depois você faça a leitura desses documentos, porque eles resumem e refletem de forma sistematizada a teologia reformada. Juntamente com escritos de outros reformadores suíços, são documentos que nos dão uma boa base acerca do que é a teologia reformada. De fato, existem diferenças secundárias, diferenças pontuais entre esses documentos, mas a essência é a mesma. Todos esses documentos e escritos de origem reformada, apesar de conterem certa diversidade, eles mantêm uma unidade substancial. A teologia reformada, assim como o luteranismo e o anglicanismo, sustentou princípios centrais da reforma protestante, como, por exemplo, a salvação pela fé em razão da graça de Deus, a Bíblia como autoridade final em questões de fé e vida cristã, uma postura crítica em relação ao sistema sacramental e ao magistério da Igreja Católica Romana. Então, todos esses pontos são pontos que nos apontam para a teologia reformada. Mas eu gostaria de destacar outros 4 grandes distintivos teológicos e doutrinários que estão presentes nos principais documentos e nos escritos dos teólogos da tradição reformada. Em primeiro lugar, nós temos a questão da salvação. Os reformados admitem a total soberania de Deus na salvação, por meio da predestinação e da eleição, partindo da compreensão de que o pecado original e a depravação humana tornam o homem incapaz de iniciar sua própria salvação. Inclusive, a soteriologia reformada ela é resumida no acróstico TULIP, que trazem ali os chamados 5 pontos do calvinismo. Na verdade, são pontos que resumem não a teologia calvinista, a teologia reformada como um todo, mas são pontos que resumem a soteriologia, a doutrina da salvação na perspectiva reformada. Então, são pontos que nos falam sobre a depravação total do homem, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então, esses 5 pontos resumem a chamada soteriologia reformada. Em segundo lugar, nós temos aí uma outra teologia importante no contexto reformado, que é a teologia da aliança. A teologia da aliança, ou teologia do pacto na tradição reformada, ensina que Deus se relaciona com a humanidade por meio de pactos. Por meio de pactos que são desenvolvidos ao longo de toda a história da salvação. Desde o chamado Pacto das Obras, feito com Adão e toda a sua posteridade lá na criação, até o Pacto da Graça, iniciado após a queda e plenamente realizado em Cristo, cada etapa bíblica reflete a fidelidade de Deus em redimir e conduzir o seu povo. Deus fez uma aliança com o povo. Deus fez um pacto com o povo. Dessa forma, todo o enredo das Escrituras demonstra que o Senhor firma promessas, e essas promessas ele firma com o povo. Essas promessas também, elas culminam na obra redentora de Jesus, estabelecendo um vínculo duradouro entre Deus e aqueles que ele chamou para si, entre Deus e o seu povo. Em terceiro lugar, nós temos a questão dos sacramentos. Primeiro, o sacramento do batismo. Os reformados entendem que o batismo não regenera. O batismo, na tradição reformada, é sinal e selo do pacto que Deus fez com o seu povo. É algo que substitui a circuncisão, como diz Paulo, escrevendo aos Colossenses. Além disso, o batismo marca a entrada do crente na igreja visível, na comunidade da fé. Vale ressaltar
que a tradição reformada sempre batizou crianças, bebês, infantes. Inclusive, alguém já disse que para ser reformado tem que jogar água na cabeça de criança. Por quê? Porque dentro da teologia reformada sempre houve aquilo que nós chamamos de pedobatismo, o batismo de infantes. Em relação à ceia do Senhor, se o batismo substitui a circuncisão, a ceia substitui a Páscoa, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Além disso, a tradição reformada recusa a ideia luterana de uma presença real e física de Cristo em, com ou sob os elementos. Nós descartamos isso. Ou seja, Cristo não se faz presente nos elementos. Ele está à destra de Deus fisicamente. Portanto, pão continua sendo apenas pão e vinho continua sendo apenas vinho. Aqui existem duas correntes dentro do movimento reformado. Nós temos os zwinglianos, que veem a ceia como um mero memorial, e os calvinistas, que, embora também rejeitem a presença física de Cristo nos elementos, sustentam que o Espírito Santo possibilita ao crente alimentar-se de Cristo pela fé espiritualmente durante a ceia. Então, os que se alinham ao pensamento de Calvino advogam que a ceia não é um mero memorial, é também um meio de graça pelo qual os crentes são alimentados espiritualmente pelo próprio Cristo. Em qualquer caso, vale ressaltar que todos os reformados concordam que os sacramentos devem estar ligados à pregação da palavra. Por quê? Para que não se tornem meros ritos, meros protocolos religiosos sem a compreensão das promessas de Deus atreladas aos sacramentos. Então, os sacramentos estão sempre atrelados à questão da pregação da palavra, o ensinamento da palavra. Em quarto lugar, nós temos aí a questão da cosmovisão, a visão de mundo. Quando comparada com outras tradições, a tradição reformada se distingue da forma como ela vê o mundo. Os reformadores veem todas as áreas da vida, a política, a economia, a cultura, a ciência, o trabalho, a família, todas as áreas da vida como abrangidas pelo senhorio de Cristo. E isso vai implicar no engajamento do crente com o mundo que ele vive. Engajamento ético, engajamento responsável, bíblico. Ou seja, o reformado entende que deve exercer uma influência transformadora no mundo, promovendo justiça, promovendo verdade, promovendo o bem comum. Ele não foge do mundo. Ele não se distancia do mundo. Ao contrário, ele se relaciona com o mundo a partir de uma perspectiva bíblica. E por último, nós temos aí a questão da adoração. Eu acho que eu falei 4 pontos da teologia reformada que são importantes, 4 grandes distintivos lá no início, mas na verdade são 5. 5 grandes distintivos da teologia reformada. E por último nós temos aí a questão da adoração. Embora não haja uma única forma litúrgica exigida na teologia reformada, as igrejas reformadas consideram as escrituras como reguladora da adoração, de uma maneira que resulta em solenidade, resulta em simplicidade, resulta em obediência. Ou seja, os reformados entendiam que o culto deve ser simples, mas ao mesmo tempo deve ser solene e deve, obviamente, obedecer aos parâmetros estabelecidos por Deus em sua palavra. Os reformados defendem aquilo que é chamado de princípio regulador do culto, o qual afirma que a Bíblia estabelece os elementos necessários para a adoração pública. Ou seja, existe um princípio, por assim dizer, que regula o culto. O culto, portanto, deve ser realizado a partir desses princípios revelados na palavra de Deus. Inclusive, se você desejar, eu posso gravar um vídeo explicando justamente o que é e como funciona um culto reformado. Se você desejar, comenta aqui para que eu me lembre e grave um vídeo com esse conteúdo. Então, quando nós falamos em teologia reformada, estamos nos referindo principalmente
a esse conjunto de documentos confessionais elaborados entre os séculos XVI e XVII, que sistematizam as doutrinas defendidas pelos reformadores ligados à reforma calvinista. Até hoje, esses documentos funcionam como uma espécie de referência para muitas igrejas reformadas em todo o mundo. É difícil alguém afirmar ser reformado sem alinhar-se a esses documentos e à teologia que eles apresentam. Hoje, infelizmente, ser reformado virou sinônimo de status. Gourmetizaram o termo reformado. Então, muitos evangélicos hoje em dia se dizem reformados. Inclusive, é comum ouvirmos expressões como, por exemplo, pentecostal reformado. Isso é um termo que não faz sentido. Pentecostal reformado. Você está vendo aí nos slides, no vídeo, a imagem de um jovem com as institutas de Calvino nas mãos, falando em outras línguas, ou línguas, entre aspas, estranhas, né? Dizendo que é reformado. Então, a gente vê esse tipo de coisa hoje em dia. Pentecostal reformado. Só que do ponto de vista histórico e teológico, isso é impossível. Não tem como conciliar a teologia pentecostal e a teologia reformada. Elas se contrapõem em diversos fundamentos, tornando inviável conciliar ambas numa só estrutura doutrinária. Não tem como. Não tem como ser pentecostal reformado. E não há aqui qualquer demérito aos pentecostais nisso, mas o que eu quero dizer aqui é que unir dois sistemas doutrinários autoexcludentes é algo bastante problemático. Não tem como. O problema é o quê? Que muitos se denominam reformados. E aí surge pentecostal reformado, surge uma outra expressão, que também é uma expressão em que há muita discussão, que é a expressão batista reformado, é muito utilizada atualmente. Será que isso é possível? Será que é possível alguém se dizer pentecostal reformado ou batista reformado? Eu vou pedir que você deixe aí a sua opinião nos comentários. Você acha viável alguém se denominar pentecostal reformado ou batista reformado? Comente aí, vai ser interessante aí o debate. Agora, não podemos ignorar que ser reformado ou estudar a teologia reformada implica numa transformação prática. Eu não posso negar isso. Eu não posso negar a transformação prática que a teologia reformada me remete. Por isso, fique atento ao nosso próximo tópico, onde nós vamos abordar as implicações concretas que a teologia reformada traz para a vida cristã. Às vezes, as pessoas se dizem reformadas apenas teoricamente, esquecendo-se, muitas vezes, de como essa teologia molda a nossa vida, molda a nossa existência. Por isso, em terceiro lugar, nós temos aí as implicações práticas. Quais são as implicações práticas da teologia reformada? Eu vou listar aqui algumas aplicações. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa. Se esse conteúdo agregou algo para o seu conhecimento, deixe aí o seu like, se inscreva no canal para acompanhar conteúdos sobre teologia, Bíblia, igreja, vida cristã. Eu penso que você irá gostar dos demais vídeos aqui do canal. Bom, nós temos aí uma imagem de um jovem tirando selfie para as redes sociais, né, tirando uma foto, com a garrafa de vinho nas mãos, com hashtags que remetem à teologia reformada. Eu sou reformado, hashtag beber não é pecado. Então a gente vê esse comportamento hoje entre muitos jovens. Só que esse comportamento muitas vezes reflete a incompreensão da teologia reformada. Obviamente nós sabemos que beber não é pecado. Muito pelo contrário. Nós temos textos que nos remetem ao consumo do vinho. Inclusive eu vou fazer um vídeo mais para frente falando sobre o vinho na ceia, onde eu advogarei que na ceia de fato é vinho e não suco de uva. Mas o problema é que esses jovens, eles ficam tão empolgados, né? E eles saem como se eles tivessem sido libertos. E aí eles extravasam, eles vão para o outro extremo. E aí começa a postar foto nas redes sociais, bebendo, consumindo bebidas alcoólicas, fumando charuto. É como se isso fosse sinônimo de ser reformado. Quando na verdade é muitas vezes um comportamento imaturo.
é um comportamento tolo. Não que essas coisas sejam pecaminosas em si mesmas, mas o problema é que esses jovens não refletem nas implicações práticas de uma postagem como essa, de uma fotografia como essa. Então, muitas vezes isso é resultado de uma incompreensão acerca da transformação prática produzida pela teologia reformada. E aqui eu quero destacar alguns aspectos que se relacionam com a transformação que a teologia reformada proporciona. Primeiro, nós temos aí a ideia de uma cosmovisão transformada, uma visão de mundo transformada. A teologia reformada desconstrói qualquer dualismo entre sagrado e profano, onde as pessoas muitas vezes elas agem de forma espiritual apenas em ocasiões litúrgicas ou no contexto eclesiástico. Ou seja, é muito comum as pessoas adorarem a Deus apenas na igreja, elas são crentes apenas aos domingos, de segunda a sábado elas não consideram tanto assim a questão da fé, o elemento fé. Mas alguém que aderiu à teologia reformada entende que sua vida deve ser vivida para a glória de Deus, em cada área da sua existência. Ela vive uma vida corandel, uma vida diante de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vai dizer o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A pergunta de número 1 do breve catecismo de Westminster vai dizer: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso vai mudar a sua família, levando você a buscar uma edificação do lar com base em princípios bíblicos, promovendo uma atmosfera de amor, uma atmosfera de reverência a Deus no contexto da sua família. Isso vai mudar o seu trabalho, fazendo você entender o trabalho como uma vocação divina, onde o seu empenho e excelência refletem a vontade e a glória de Deus. Isso vai mudar o seu lazer, a forma como você se diverte, mostrando que você deve desfrutar dos momentos de descanso e entretenimento com consciência de que tudo aquilo deve buscar servir e honrar ao Senhor. Isso vai mudar os seus negócios, a forma como você faz negociações, ensinando a você que os seus lucros e os seus ganhos devem acontecer de forma ética, devem acontecer a partir de princípios bíblicos, a partir da moralidade cristã. Isso vai mudar ainda a sua perspectiva cultural, política e econômica, levando você a se envolver com todas essas questões, não com o intuito de defender ideologias meramente humanas, mas com o objetivo de refletir aquilo que está revelado na palavra de Deus. Então, em outras palavras, na teologia reformada, nós defendemos aquilo que é chamado de mordomia cristã. Ou seja, o homem é apenas um mordomo. Ele recebe algo de Deus e ele precisa administrar aquilo de forma que glorifique a Deus, porque ao final ele prestará contas a Deus. Ele é um mordomo. Então, o trabalho que ele tem não é dele, é de Deus. A família que ele tem não é dele, é de Deus. O dinheiro que ele tem não é dele, é de Deus. O dom que ele tem não é dele, é de Deus. Tudo aquilo que o homem tem, em última instância, não é dele, é do próprio Deus, que confia ao homem todas essas coisas, a fim de que ele viva uma vida que glorifique ao Senhor em todas as esferas da sua vida. E aí, nós temos outros aspectos importantes que estão relacionados à questão prática, que são frutos de um entendimento correto da teologia reformada. Nós temos aí a questão do culto, o culto regulado pela palavra. Em termos práticos, dentro da tradição reformada, o culto não deve ser guiado por preferências pessoais, não deve ser guiado por tendências culturais, não deve ser medido pela quantidade de pessoas presentes, mas o culto acontece com base naquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Ou seja, o culto não acontece para agradar os adoradores,
Os cânticos não devem falar sobre o homem. A pregação deve propagar as verdades de Deus e não se submeter ao crivo da congregação. Então, o pregador reformado não prega aquilo que a igreja quer ouvir, aquilo que agrada o ego. Ele prega a Bíblia. Ele é fiel na pregação bíblica. Na tradição reformada, Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro do culto. Tudo gira em torno da adoração a Ele e do seu ensinamento na sua palavra. Cristo é o centro do culto. Nós temos aí também uma questão muito importante, que é a ideia do compromisso com a igreja local. Tem muita gente por aí se dizendo reformado, sendo que na prática é um desigrejado. Eu diria que muitos que se dizem reformados são, em termos práticos, deformados. Deformados. Às vezes a pessoa é membro de uma igreja local, institucionalizada, mas ela não tem compromisso com essa igreja. Quando ela não é desigrejada, ela é até filiada a uma igreja, ela é membro de uma igreja, mas ela não tem um compromisso com aquela igreja. Os reformados, por sua vez, entendem que a igreja é a comunidade da aliança, uma comunidade chamada para viver em unidade e amor fraterno. Então, quem é reformado, ele vai cultivar comunhão com a igreja, comunhão com os crentes, ele vai se submeter à liderança da igreja, ele vai submeter à disciplina eclesiástica, ele vai buscar desenvolver os seus dons, e isso é feito no contexto da comunidade da fé, da congregação local. Então a teologia reformada traz essa implicação no que diz respeito ao convívio do crente com a sua comunidade da fé, com a sua congregação local. Outra questão importante aí, em termos práticos, é a questão da vida piedosa. Na teologia reformada, a vida piedosa é entendida como uma vida de obediência e busca sincera e constante a Deus. Isso acontece através do estudo constante das Escrituras. Isso acontece através da oração sincera. A vida piedosa, ela também é demonstrada através da humildade. Tem muito calvinista arrogante, tem muito crente que se diz reformado, mas é arrogante, é soberbo. Essas duas palavras, elas se contradizem. Reformado e arrogância, reformado e soberbo, são palavras que se contradizem. Então, em tese, todo reformado ele deve ser humilde, porque ele sabe quem ele é diante de Deus. Ele sabe que ele é um mero pecador, um miserável diante de Deus. Isso, então, vai levá-lo a uma vida humilde. Isso vai levá-lo também a uma vida de arrependimento e confissão constante. Portanto, nós podemos definir a teologia reformada como a tradição cristã organizada na Reforma Protestante, especialmente na Reforma Calvinista, que se caracteriza pela organização das doutrinas em documentos confessionais com o objetivo de reformar não apenas a teologia, mas também a prática cristã, levando o crente a viver todas as áreas de sua vida sob o senhorio de Cristo. Essa aí é a minha definição com base em todo esse conteúdo sobre teologia reformada. Então é isso. Espero que essa aula introdutória tenha esclarecido alguns pontos para você acerca da teologia reformada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e eu te espero no próximo vídeo.